Boa noite, com a graça de Deus estamos aqui com o toque do dia, como de costume, procurando alcançar a cada um de vocês com a palavra de Deus, convidando irmãos para estar presente aqui, trazendo a palavra de um ponto de vista diferente de cada irmão, sempre focando Jesus Cristo como nosso centro. E hoje nós convidamos o missionário Robson Pio. Ele é missionário ali da Jocum, em Curitiba, Almirante Tamandaré, sendo mais exato. Ali tem uma base da Jocum e ele está colaborando com aquele trabalho, na organização, no trabalho com jovens, né, que estão procurando servir ao Senhor, e ele está ativo ali na obra missionária ali na Jocum, na organização daquele trabalho. E hoje nós vamos ter o privilégio, né, de ter o Robson trazendo uma palavra, né, o que o Senhor tem colocado no coração dele para deixar gravado aqui no Toque do Dia. Então vamos chamar Robson e Robson vai trazer o que Deus tem colocado no seu coração. Por favor, Robson, chega até aqui. Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito bom estar aqui novamente com os irmãos no Toque do Dia e poder compartilhar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Gostaria de convidá-los, então, a acompanhar comigo a leitura aqui do texto bíblico que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. E diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre Jesus, o nosso maior e melhor exemplo. Nós vemos aqui que desde o seu nascimento, Jesus já nos deixa um exemplo claro de humildade. Na semana passada nós tivemos aqui a missionária Viviane e ela compartilhou a respeito de Jesus, o nosso melhor presente. Afinal de contas, estávamos na quinta-feira passada a 3 dias de celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus, o menino Jesus como o Salvador. Então, assim como nessa semana, hoje quinta-feira, dia 28, nós estamos também a 3 dias de encerrarmos o ano. Daqui a 3 dias nós vamos estar celebrando o Ano Novo. Esse ano vai estar terminando e um novo ano se iniciando. E então Jesus, desde o seu nascimento, ele já deixa esse exemplo para nós de humildade. Jesus poderia ter nascido, como nós dizemos, num berço de ouro. Ele poderia ter nascido num castelo, poderia ter nascido numa fortaleza, ele poderia ter ali tudo do melhor possível para o seu nascimento, mas do contrário, ele nasce numa manjedoura. E é muito claro esse sinal, né, dessa manjedoura, essa marca, né, de humildade que acompanhou Jesus durante a vida toda. A manjedoura foi uma marca na vida de Jesus. É um grande exemplo de humildade, porque mesmo sendo Deus, é o Filho de Deus, aquele menino que veio ao mundo para salvar toda a humanidade, faz uma escolha de nascer numa manjedoura, um local simples, um local humilde, até mesmo por alguns considerado como um local não muito adequado, ou até um local improvável, porque junto dos animais, alguns dizem, né, que a manjedoura é um nome até bonito da gente falar que era um coxo de animais, mas que foi preparado ali da melhor maneira por Maria, a sua mãe, por José, o seu pai, para a chegada desse menino. E ele também foi presenteado ali por aqueles reis, né, que vieram do Oriente, o presentearam ali com ouro, incenso, mirra, né? E Jesus mesmo ali naquele local simples,
mesmo numa manjedoura, ele foi reconhecido como rei, foi reconhecido como sacerdote e foi reconhecido como ungido de Deus. E como o texto aqui está dizendo, mesmo sendo Deus, ele não deixou com que isso atrapalhasse o seu ministério. Ele não deixou com que isso fosse, de alguma forma, ali atrapalhar aquilo que ele sabia que ele teria que fazer. Ter um estilo de vida humilde. Desde o seu nascimento. Mesmo podendo nascer num palácio, mesmo podendo nascer num berço de ouro, ele nasce num local humilde, numa manjedoura. E assim também no seu estilo de vida, durante toda a vida de Jesus, nós vemos que esse exemplo ele permanece, ele continua. Porque Jesus ele manteve um estilo de vida humilde. Ele mesmo disse, quando ele escolhe os seus discípulos, quando alguém o questiona sobre um lugar adequado, uma casa para morar, ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus ele andava pelos vilarejos, ele visitava os vilarejos, ele andava de cidade em cidade, anunciando as boas novas do Evangelho da Paz. Jesus ele não ficou ali em Jerusalém, Jesus não ficou dentro apenas ali da sinagoga, no convívio ali, né, do local mais sagrado e religioso para os judeus, ele não ficou somente também ali naquele reduto que era a cidade de Jerusalém, mas ele saiu para Galiléia, ele foi para Nazaré, né, para vários lugares, vilarejos, a palavra diz isso, né, que ele andava de lugar em lugar, de cidade em cidade, ele visitava os locais mais humildes, ele vivia junto com os pescadores ali à beira do rio. Então, mais uma vez, no seu estilo de vida, no seu nascimento, no seu estilo de vida, Jesus ele deixa esse exemplo de viver de maneira humilde. Ele alerta sobre a questão das riquezas, quando ele está ali diante daquele jovem, né, que começa a questionar Jesus, o que eu faço para te seguir, para ser um discípulo também, igual a esses discípulos aí que o Senhor tem. Então Jesus questiona ele, vai e vende, né? Primeiro ele diz, né, para ele obedecer aos mandamentos, e aquele jovem responde que ele já tem guardado todos os mandamentos, ele era uma pessoa religiosa. Mas quando Jesus toca no ponto das riquezas, aquele jovem ele se entristece. Jesus fala para ele, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então ele entristece, fica triste, e aí ele não dá continuidade, né, no que poderia ser ali um grande chamado, um grande ministério. Mas o problema ali não está nas riquezas, o problema não está nos bens materiais. Porque pode muito bem um milionário que tem muito dinheiro, que tem um empreendimento que rende a ele, né, muitos recursos, mas não ter o seu coração nas riquezas. Como também pode alguém que não tem muito dinheiro guardado, não tem muitas riquezas, não tem muitos bens materiais, pode ter uma casa, um carro, mas ter o seu coração ali. Então, Jesus está advertindo sobre onde está o coração. O problema não é ter riqueza, o problema não é ter bens materiais. Tudo isso são recursos que são úteis para nós. Carro, casa, outros bens. Mas, como a palavra diz, onde está ali o seu tesouro, ali está o seu coração. Né? Então, não podemos ter o nosso coração apegado às riquezas. Não podemos deixar que isso tire de nós um estilo de vida simples. O estilo de vida simples não é simplesmente a pobreza. Não podemos determinar que viver um estilo de vida simples é não ter nada. É se abster de tudo, é ser um miserável. Não é isso que Jesus está dizendo. E não é isso também que Jesus ele ensina no seu estilo de vida. Porque Jesus ele esteve diante de pessoas que tinham muitos bens também. Jesus ele era mantido também por pessoas que tinham muitos bens. Jesus, logo no seu nascimento, um exemplo disso que fica muito claro para nós, que logo no seu nascimento, Jesus ele já é presenteado ali com bens, com coisas ali de muito valor. O ouro, por exemplo, o metal mais precioso que existe, afirmando ali a realeza de Jesus, Jesus como um rei. O incenso ali também, a mirra, que apresenta ali Jesus como um ungido, né, que
foi ungido ali para ser o nosso Salvador, nosso Redentor, o Yeshua HaMashiach, né, o Cristo, o ungido de Deus para nós. Então, o que Jesus está dizendo, o que Jesus está ensinando com o seu estilo de vida simples, não é que nós não podemos e não devemos, né, trabalhar para ter o nosso salário, ou ter um negócio, um empreendimento para ter o nosso sustento. Não é isso. É não ter o nosso coração apegado às coisas, aos bens materiais. Jesus, quando foi tentado ali, logo depois de ser batizado por João Batista, ele é levado por Satanás para ser tentado. E ali, por 40 dias, ele é tentado. Em uma das ocasiões que ele é levado ali para um lugar muito alto e é avistado ali, todos os reinos da terra, e Satanás fala para Jesus, se tudo isso te darei se prostrado me adorares. E a resposta de Jesus ali tem a ver com isso. Ele diz, olha, ele não precisava disso. Ele já tinha tudo aquilo. E quando ele responde que não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo que nem mesmo aquilo que é o básico e necessário para a sobrevivência humana não deve ser o motivo da nossa principal preocupação. Porque em outra ocasião ele disse, olha, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Olha para os lírios do campo, os pássaros, os animais ali que se alimentam, as plantas, eles se vestem, né? Nem Salomão em toda a sua glória. Porque Deus os sustenta, Deus é quem dá o sustento. Então ele ensina em várias outras ocasiões em que ele está também com os seus discípulos, em que ele é questionado a respeito disso. Jesus, ele dá o exemplo de uma vida simples. Viver de forma simples. Não necessariamente a não ter nada. Assim como ter tudo, ter uma vida luxuosa, né? Também não é disso que ele está falando, somente disso. Ele mostra que mesmo nós podemos ter tudo o que tivermos, tudo aquilo que Deus nos proporcionar a ter. Mas o nosso coração não deve se apegar a isso. Nossa preocupação, não devemos nos preocupar, né, nem mesmo por aquilo que nós vamos nos alimentar. Antes, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque Jesus é o nosso exemplo de confiança em Deus. É o nosso exemplo de dependência de Deus. Jesus é o nosso exemplo de um estilo de vida diário, em depender, seja no nosso trabalho, para exercer a nossa função, para exercer o nosso ministério. Jesus é o nosso exemplo de confiar em Deus. E assim como Jesus, ele desde o seu nascimento, nasceu de uma forma simples, nasceu de uma forma humilde, viveu de forma também simples, ele tem uma morte humilhante. A morte que Jesus enfrentou não foi qualquer morte. A morte que ele enfrentou foi uma morte que era destinada aos piores assassinos, aos marginais, aos bandidos. Não era uma morte adequada para uma pessoa de bem, mas foi uma morte humilhante. Ele enfrentou, ele obedeceu até a morte de cruz, ou na estaca, como dizem algumas traduções, o madeiro, né? Era destinado ali para pessoas, para criminosos. Então, desde o seu nascimento, toda a sua vida, um estilo de vida humilde, culmina numa morte também humilhante. Jesus, ele poderia muito bem sair daquela cruz, como alguns questionaram, se tu és o Filho de Deus, então salva-te a ti mesmo. Em várias ocasiões, quando Jesus está ali diante dos romanos para ser preso, ele já poderia convocar um exército aqui para me salvar. Mas não foi isso que ele fez. Ele se humilhou. E a humildade de Jesus levou a ele a obedecer e cumprir com a sua missão de vida. E diante daquela cruz, quando ele se entrega, até o momento em que ele dá o último suspiro e ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Tamanha era a agonia, o sofrimento que Jesus estava ali passando como homem. Como homem. Porque diz o texto aqui, mesmo sendo Deus,
Jesus, ele não usou dos seus poderes. Jesus, ele não usou de tudo aquilo que ele poderia ter usado. Ele poderia, como ele mesmo disse, ter convocado o exército de anjos e poderia ter derrotado todo aquele exército, aquele império romano. Mas ele tinha que cumprir a sua missão, ele tinha que obedecer aquilo que o Pai o pediu para fazer, para salvar, para nos salvar, para ser o nosso maior e melhor presente. Ele teve que ser o nosso maior e melhor exemplo, exemplo de humildade, mesmo sendo Deus. Uma tradução diz que ele não usurpou, né, o ser igual a Deus, antes ele deixou toda a sua glória. Lembro de uma história de um rei que ele quis se vestir como um dos seus súditos e visitar um vilarejo disfarçado. Então ele tirou a sua capa, tirou a sua coroa, deixou ali toda aquela pompa de rei, deixou tudo que ele tinha direito ali no seu palácio, os seus servos que o serviam, a melhor comida, e ele então vestiu aquela roupa praticamente, né, de trapo, né, aquilo com capuz, e aí foi para o vilarejo, e aí ele se misturou ali entre aqueles moradores e ninguém o reconheceu. Então ele passou o dia ali porque ele queria saber como é que era a vida ali no seu reino, e depois ele volta para o seu palácio. E essa história, essa pequena história, ilustra um pouco o que Jesus fez. Ele deixou toda a sua glória. Ele veio como um homem, esvaziou-se, né? Deixou toda aquela glória que ele tinha no céu, mas ele não deixou de ser o Filho de Deus. Tudo ainda pertencia a ele, porque ele era desde o princípio. Ele sempre foi o Verbo, a palavra, como a Vivi muito bem disse aqui na semana passada. Jesus, ele é o rei antes mesmo de nascer. Ele é o maior presente, o melhor presente antes mesmo de nascer. Ele já era, né, o Verbo vivo, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus. João começa o seu livro, né, ali, o Evangelho de João, ele começa dizendo isso, né? No princípio era o Verbo, no princípio até mesmo antes da criação, antes de Jesus nascer, antes mesmo da criação, ele já era Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, Jesus, ele só deixou por um momento ali, ele vestiu uma outra roupagem, a roupagem humana, ele nasceu como um ser humano, né? E ele viveu como 100% homem. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, com tudo ele não pecou. E aqui o texto de Filipenses está dizendo que ele esvaziou-se de si mesmo, deixou toda a sua glória, foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Nasceu num lugar simples, viveu de uma maneira simples e enfrentou a pior morte na cruz. Foi humilhado até o último momento. Mas Jesus escolheu assim. Foi a escolha de Jesus. Voltando aqui para o texto. A continuidade no versículo 9 diz: por isso Deus o exaltou, a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A atitude de Jesus em se humilhar e obedecer fez com que o Deus Pai o exaltasse. E agora ele voltou, né, para estar num lugar mais alto e sublime, sentado à direita de Deus Pai. Tem um nome acima de todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que a nossa atitude, como inicia aqui no versículo 5, seja como a de Jesus. Tende em vosso coração, que nós tenhamos no nosso coração a mesma atitude que Jesus teve de viver uma vida humilde. Mesmo que nós tenhamos a maior riqueza que podemos ter, mesmo que a gente alcance o sucesso que a gente deseja alcançar, nós estamos a 3 dias de encerrar o ano de 2023, um novo ano está por começar, um novo ano está por nascer. E como é que nós vamos escolher,
nascer, começar, iniciar esse novo ano de 2024? Será numa manjedoura, como Jesus? Será desejando, almejando ter um ano de uma vida simples como a de Jesus teve? Será a atitude de obedecer a Deus? Nós fazemos muitos planos no dia 31, né? Do dia 31 para o dia 1º, é muito comum fazermos muitos planos, né? Fazemos muitas promessas, mas que nós tenhamos em nosso coração a mesma atitude que Jesus teve, de se humilhar, de se esvaziar, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Amém? Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos, e eu gostaria de orar nesse momento, para que nós possamos continuar com essa palavra e iniciar esse novo ano que está nascendo com esse mesmo sentimento que houve também em Jesus. Um sentimento de humildade. Sejamos humildes, irmãos. Independente da classe social que nós tenhamos, independente se somos pobres, se somos ricos, não importa. O que importa é que o nosso coração não pode se apegar às riquezas, que o nosso coração deve ser humilde e desejar, obedecer e fazer a vontade de Deus como Jesus fez. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por ser o nosso melhor exemplo. Obrigado por nos ensinar desde o seu nascimento ali numa manjedoura, no seu estilo de vida simples, humilde, até o último momento, o seu suspiro, o seu último suspiro ali naquela cruz, pregado naquele madeiro, humilhado, Senhor, mas foi a sua escolha. Que possamos também ter em nós esse mesmo sentimento que o Senhor também teve, de nos humilhar, de não nos orgulharmos, de não vivermos uma vida como orgulhosos, de não reconhecermos quando precisamos nos arrepender, pedir perdão, quando formos confrontados pela sua palavra. Eu oro para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também no seu coração, Jesus, de nos humilhar e obedecer até as últimas consequências, que realmente tenhamos esse sentimento no nosso coração, ao iniciar um novo ano, ao entrar num novo ano agora de 2024, que nós tenhamos esses últimos 3 dias, possamos refletir sobre essa palavra, de finalizarmos esse ano e entrarmos num novo ano humildes, com o nosso coração humilde, com o nosso coração inclinado a obedecer a sua vontade, a fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Este Robson, né? Missionário Robson, com essa palavra importante, né? Que vivemos num mundo que todos estão correndo, né? Não sabem para onde, mas estão correndo. E a simplicidade de Jesus manda que nós realmente possamos ser simples, né? Viver nesse mundo de uma maneira simples e satisfeitos e alegres, né? Com aquilo que o Senhor tem nos dado e proporcionado na medida dele, né? Ele tem uma medida para cada um e podemos agradecer por isso e estar satisfeito com isso também, né? Aquilo que o Senhor tem nos dado. Tá bom? Queremos agradecer a presença do Robson aqui. Todo ano ele vem de férias para Corumbá e nós aproveitamos para ele trazer uma palavra aqui, deixar registrado a sua mensagem aqui no Toque do Dia. Assim agradecemos a atenção de todos, que Deus abençoe, e na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo irmão para trazer a palavra aqui no Toque do Dia. Um abraço a todos, Deus abençoe.